A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu vou falar uma coisa só para vocês. O mundo do vinho é um mundo fascinante. É um mundo cheio de magníficas, maravilhosas, saborosas revelações. E o mundo do vinho em Manaus é hoje um fenômeno fora de série. Porque eu tive o privilégio de poder acompanhar desde o início, desde o nascedouro, a implementação dessa cultura vínica aqui na nossa cidade. Eu estou falando dos idos de 2002. Eu hoje vou entrevistar um jovem profissional que está envolvido no mundo do vinho, no mundo da gastronomia, e ele está compartilhando a sua expertise em prol de todas aquelas pessoas, como eu, como você, que quando quer sair de casa para a refeição, para a degustação fora do lar, você quer o melhor, você quer voltar para casa super, hiper satisfeito e saciado, lógico, né? Muito bem, eu quero apresentar para vocês o chefe Eric. E sabe o que é muito interessante sobre o chefe Eric? Ele representa a continuidade da evolução da implementação da cultura dos vinhos aqui na cidade de Manaus. E eu estava conversando com ele ainda agora e falei para ele, chefe Eric, é uma coisa muito interessante, né? Porque em 2002, quando os membros da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho se reuniam para as suas degustações mensais, nós tínhamos que mandar buscar os vinhos fora de Manaus. Nós tínhamos que depender dos vinhos serem entregues e depois que os vinhos eram entregues é que nós, chefe Eric, marcávamos a data e o restaurante onde a gente ia reunir. Senão, se nós não recebêssemos os vinhos antes, não havia nenhuma segurança de que haveria vinhos na degustação de vinhos. Tu já imaginou um negócio desse? Mas a vinda dele aqui vai provar para vocês que a evolução da cultura dos vinhos em Manaus continua. E eu estou muito feliz em trazê-lo aqui, né, para falar dessa evolução, porque nós viemos de um começo, e eu tenho que dizer, eu estou dizendo isso principalmente para as pessoas que ainda não integram o mundo do vinho, que estão nos ouvindo fora de Manaus nesse momento. É que já houve uma época em Manaus que nós não sabíamos o que era um sommelier, nós não sabíamos o que era um enólogo, um enófilo, nós não sabíamos o que significava terroir, nós não sabíamos os nomes das uvas, e hoje é uma realidade sensacional, é uma realidade onde mais e mais pessoas estão integrando, né, esse movimento cultural envolvendo o consumo de vinhos, né, distribuidores estão aumentando, tem vinhos aí de todas as vinícolas do mundo. Tivemos uma pessoa aqui que abriu agora uma adega com vinhos inéditos para Manaus e isso é fantástico. Vamos ouvir o que o chefe Eric tem a dizer. Agora prestem bem atenção. Gravem isso aqui. Ele é um chefe executivo. Ele não é chefe tão somente. Ele é um chefe executivo. E a conversa hoje vai render. E ele vai fazer boas revelações para a gente. Chefe Eric, seja muito bem-vindo ao Vinhos, etc e tal. Você está vendo que eu estou muito satisfeito em te receber aqui, né? Que bom. Eu estou mesmo muito, muito alegre de te ter aqui. Me diz uma coisa, chefe. Isso tudo que eu falei agora, essa evolução, esse crescimento, né, na chegada de novos vinhos de outros países, de outras vinícolas. Quer dizer, hoje em dia, o mundo do vinho é um mundo, em Manaus, é um mundo que tanto na parte gastronômica, quanto na parte, né, dos vinhos em si, é totalmente
num crescimento que as pessoas já podem, ao sair de casa, encontrar e provar coisas saborosas e maravilhosas e degustar vinhos do mesmo padrão que estão degustando Brasil afora? Sim. Hoje as casas em Manaus elas já têm um conceito mais aberto com relação à questão da harmonização. Então você ir para determinadas casas para fazer consumo tanto de uma boa refeição como de um bom vinho, isso já é possível. E o Mi ele traz essa proposta. Além da nossa ampla variedade de ter 3 ambientes, que é o Mi Lounge, o Mi Restaurante, que tem a característica também da feijoada do Mi e o Pago Mi aos domingos, o Mi ele também representa essa característica mais voltada para uma boa alimentação, um bom prato, acompanhado de um bom vinho. Agora, chefe, peraí lá. Ele se adiantou, entendeu? O que é um Mi? Eu sei o que é o Mi, porque eu fiz uma pesquisa intensiva sobre o Mi e eu estou realmente encantado. Fala para todo mundo aí que ainda não conhece o Mi. O Mi é um restaurante ou é um complexo gastronômico que existe agora em Manaus? O Mi ele traz uma característica muito moderna e contemporânea. Além de ter 3 ambientes, ele traz uma gastronomia peculiar para cada ambiente. Então aí a gente já começa a ter vários ambientes para agradar diversas pessoas, desde o almoço até uma balada no final do dia. E que ambientes são esses? Quer dizer, o Mi é um restaurante, chefe? Sim, ele é um restaurante que ele funciona de terça a domingo, que ele vai trabalhar no conceito do almoço executivo, também com à la carte, jantar e após uma balada. Além disso, a gente tem um espaço que se chama Deckzinho do Mi, onde nós somos a primeira rede da franquia Corona em Manaus, que tem a Corona em dobro, por toda a vida. Além disso, tem o restaurante em si, que a gente traz essa proposta. Ao final de semana, nós temos a feijoada do Mi no sábado e no domingo o pagode. Então, nós temos 3 ambientes que traz aí uma roupagem moderna e contemporânea para casa. E qual é a ideia? A ideia é cobrir vários públicos, assim? Eu estou imaginando que num dia tal, no domingo, por exemplo, tem um pagode, né? Então, é aquela turma que gosta do pagode, que curte o pagode, mas existem manifestações, por exemplo, musicais ou mesmo envolvendo os vinhos, o consumo dos vinhos e a gastronomia que divide, vou usar um termo bem jovem, as tribos, quer dizer, há pessoas que gostam daquilo e outras que gostam, que não consumem vinho, mas cervejas e caipirinhas, etc. Tem ambientes para essas pessoas separadas, é assim? Ele é um ambiente, é um complexo. O Mi ele tem 2 andares e nesses 2 andares ele tem 3 ambientes. Um ambiente externo, que ele traz essa característica mais do despojado, que é o Mi Lounge. Nós temos a parte interna, que ele vai trazer aquela parte mais trabalhada para drinks, alguma coisa mais específica, drinks autorais da casa. É o American Bar? Como é que é? Não, ele é um barzinho tradicional. Ok. E na parte de baixo nós temos o ambiente maior que funciona como restaurante. Então ali você já tem uma característica no qual você pode transitar em todos os ambientes que a casa vai te dar. O entretenimento, eu estou querendo me localizar física e geograficamente dentro do Mi. Eu ainda não estive lá, mas eu vou lá. Por exemplo, podem haver diferentes funções acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Durante o dia, por exemplo? Sim, porque no restaurante a gente abre ele a partir das 11 horas. E sempre a gente vai estar com um som ambiente, às vezes um voz e violão, que vai estar na parte de baixo, no primeiro andar. Já no segundo, que é onde tem o deck, nós temos um ambiente aberto. Quer dizer que são setores separados. São setores separados. No qual te proporciona ficar num ambiente externo, mais despojado e também ter uma voz e violão com uma característica diferenciada. Com outro ambiente, com outra música, pode ser um MPB, pode ser um pagode, pode ser um jazz, e lá embaixo também segue no mesmo ritmo. E isso pode acontecer em qualquer dia da semana. Quer dizer, vocês podem determinar na programação e entrega para os clientes. Todas as terças-feiras sai no nosso Instagram
a característica do que vai rodar durante a semana e quais são as atrações que vão estar tocando. E vocês estão sempre salteando. Sempre renovando. Sempre renovando. E... Todas as terças-feiras a gente tem toda essa característica para abrir a casa e ter uma roupagem diferente para que as pessoas possam se organizar e ir naquele ambiente com aquela música, com aquele pessoal, com aquele grupo, de maneiras diferenciadas. Um grupo de jovens, né? Do qual o meu filho participa, eles todos me motivaram a te convidar. Mas você precisa mostrar, que eu falei que eu não conhecia o Mi, precisa mostrar, falar com alguém do Mi, porque o Mi, olha o que me foi dito, que é um dos 5 melhores lugares hoje para o entretenimento, para a gastronomia, para consumir vinhos em Manaus. É isso mesmo? Sim. Né? É porque o Mi, como ele é uma pegada mais jovem, ele tem... Os jovens frequentam muito o Mi? Muito jovens. Como o Mi ele tem essa pegada mais dinâmica, então você consegue atrair diferentes públicos. Você não amarra só a um pagode, você não amarra só a uma balada, você não amarra só apenas em um restaurante. Você consegue ter uma abrangência de pessoas de diferentes idades, de diferentes horários, de diferentes públicos ali dentro do ambiente. Quer dizer que se eu for, quando eu for, né? Não é se eu for, mas quando eu for ao Mi, eu não vou sentir fora do meu aquário devido a um grande número de jovens e muito poucos da minha geração? Não. Não vou. Não vai, porque ele vai te proporcionar um ambiente no qual você está querendo usufruir. Se você quer tomar um bom vinho, comer uma boa comida, você vai para o Mi Restaurante, que é um ambiente que vai ser exclusivo para esse tipo de serviço. Tipo, cada um no seu quadrado. Ali está tudo bem definido. Justamente. Se você quiser transitar entre os ambientes, fique à vontade, porque você pode iniciar o seu almoço com uma boa taça de vinho, levar para um happy hour no deckzinho, tomar uma cerveja, e se quiser depois voltar para jantar com um drink, você desce novamente e você vai ter um restaurante com o cardápio autoral, moderno, para todos os gostos. Tem alguma área que permite que a gente possa chamar de dançante? As pessoas podem dançar, não? Sim, é a parte do lounge, que é a parte superior que é fechada. Por exemplo, os jovens dançam lá? Sim. Olha só. Eric, me diz uma coisa. Deixa eu ler isso aqui para ti, que eu achei super interessante. Né? Quando a gente conversou, né, fazendo o convite para você vir aqui, que bom que você veio, né? Eu peguei que você é um gestor da qualidade e um consultor gastronômico, ok? Isso. Me explica uma coisa. E você é o chefe Eric Cavalcante. Agora me diz uma coisa, chefe. E eu acabei de dizer para todos, tem gente a peça nos vendo agora, eu acabei de dizer para todo mundo que você é um chefe executivo. Esse é um termo que, até para pessoas como eu, que está envolvido nessa cultura há tantos anos, é um termo novo, porque nós começamos com o sommelier, aí temos o chefe, temos o sous-chefe e agora o chefe executivo. Qual é o papel do chefe executivo? Essa é uma nova atividade profissional, parte dessa evolução da cultura gastronômica e vínica na cidade de Manaus? Sim, um chefe executivo, ele não trabalha apenas com um único foco, mas ele tem um foco mais abrangente dentro das casas. Às vezes... você trabalha para várias casas, isso. Então o chefe executivo trabalha... Isso. Ok. Ele vai trabalhar com vários segmentos, com várias casas. O chefe da casa, ele vai se priorizar dentro de um único ambiente. Já um chefe executivo, ele consegue abranger mais os conceitos das casas. Quando a gente trabalha na parte de consultoria, a gente presta um conceito, renova um cardápio, faz um treinamento e ali acaba o vínculo com a casa. Já o chefe executivo não. O chefe executivo ele já tem um vínculo muito mais pertinente com a casa do que apenas uma consultoria. E também não prende o chefe executivo como um chefe da casa. Então, tipo, eu não posso... Se eu assumir uma determinada cozinha como chefe, eu sou exclusivo daquele lugar. Claro. Eu sou a identidade daquele lugar. Eu posso entender também que você forma os sous-chefes que serão chefes no futuro? Sim, é isso? Basicamente,
as casas elas demandam mais nesse O conceito. sous-chefe, eu estou falando em francês, é o subchefe, não é? Subchefe. Uhum. Eles demandam basicamente desse conceito. São casas que têm profissionais de qualidade, mas que ainda precisam ser moldados. E aí eu entro como chefe executivo, faço a moldagem daquele indivíduo para que ele entre dentro do ramo da casa e o que a casa busca para poder futuramente ele ser puxado para ficar como líder da casa. Mas ele começa como subchefe. Ele começa como subchefe. Veja só que interessante. Então isso aí já é uma nova janela de oportunidade profissional para essas pessoas em várias casas. Sim. Quer dizer, e eles recebem um treinamento através do seu envolvimento na própria casa. Justamente. Porque a minha formação, que eu sou formado desde 2012, então tenho um pouco de tempo aí já na estrada. Uhum. E o que vai caracterizar basicamente esse conceito é a gente conseguir distribuir o que cada casa precisa. Antes de que você implemente a tua expertise nessas casas, você passa um tempo mergulhando na realidade da casa, para conhecer a casa, para saber quais são as necessidades e quais são os rumos a serem modificados, o que deve ser agregado. Tu tens que fazer esse trabalho também? Isso, porque a gente vai ter que entender qual é a identidade da casa. Porque senão, vamos supor, eu, Eric Alcântara, se eu pegar a minha identidade e colocar em todas as casas vão servir a mesma coisa, a mesma comida, o mesmo tempero. Claro. Trabalhar como a parte do executivo, ele já permite como é que eu posso dizer? Ele me permite ser muito mais do que apenas de um único lugar. Eu não posso me moldar apenas de um único jeito. Criativo seria a palavra? Você pode criar de formas diferentes em cada casa? Não criar de formas diferentes, mas de não me submeter a um único tempero. Entendi. Porque se eu estou em 3 casas diferentes, cada casa ela vai ter um segmento diferente, ela vai ter uma proposta diferente, ela vai ter um segmento, uma finalização diferente. Então, não é difícil, mas você tem que se moldar muito para que você consiga trazer essas características individuais para cada casa. E o próprio empresário também já determina o que ele quer para você. Ele já vai te dizer qual é o segmento que ele quer e a partir dali a gente começa um estudo profundo para entender qual é o público, quais são os horários, qual é a localidade, então o fluxo que vai ter na casa, carta de vinhos, carta de drinks, carta de bebidas. Então tudo isso vai ajudar muito para que esse cardápio seja executado de uma maneira mais intimista e mais própria para cada ambiente. Diz uma coisa, além dos vinhos, você já falou que lá no Mi tem a carta de vinhos. Você teria, por exemplo, a carta de cervejas, porque hoje tem uma variedade de boas cervejas, até as cervejas artesanais sendo servidas. Vocês já chegaram ao ponto, nessa evolução no Mi, de contratar, por exemplo, um sommelier de cerveja? O meu subchefe do Mi, ele é um sommelier de cerveja. É mesmo? Que maravilha! O Vitor. E ele está lá justamente para orientar as pessoas também sobre que cerveja combina com um sanduíche tal e com a refeição tal. Esse é o lance. Sim. É só chamar que a gente vai até a mesa e direciona ao cliente. Que coisa fantástica. E no lado dos destilados, como a cachaça e tudo mais, o uísque... Nós temos os barmans, que eles também... Nós temos o mixologista da casa, que é o Tomate Simeone. Qual é o termo? Mixologista. Que bacana. Que é o Tomate Simeone, que ele trabalha na parte da execução do cardápio de drinks autorais da casa. Então, assim, nós temos vários profissionais na casa que vai trazer essa característica mais peculiar, mais própria. Então, o Mi, ele representa uma casa de 3 ambientes, sendo que cada ambiente ele tem profissionais que vão agregar valores para cada ambiente. E nós estamos falando que vários subchefes atuando diretamente na cozinha? Não.
Nós temos um subchefe que ele cuida a parte de todo o cardápio da casa, sendo que nós temos os líderes, né, que tem o líder do bar, os líderes que vão ficar dentro dos ambientes. Então eles vão direcionando o serviço de acordo com cada tipo de ambiente. Se nós estamos no restaurante, ele vai direcionar todo um cardápio para aquele ambiente. Não que você não possa consumir o cardápio que aconteça ao redor da casa. Você pode. Só que nós temos ambientes que vai te proporcionar estar dentro de um ambiente melhor. Tipo, nós temos espetinhos na casa e hambúrguer. A gente pode estar direcionando o cliente para o lounge, que é um ambiente mais despojado, que ele pode pegar um espetinho, comer, tomar uma cerveja. E se ele quiser tomar um vinho, ele pode ir para o restaurante. Você vai do filé, do steak au poivre até o espetinho? Até o espetinho. Que fantástico. E também nós estamos com uma proposta nova envolvendo agora. As cervejas, os sanduíches, vocês têm uma variedade. Também. Eu estou falando isso porque eu harmonizo sanduíche com cerveja, entendeu? Também. É por isso. E hoje a gente está com uma proposta nova, né? Que é a do Bar em Bar, a competição. Então nós temos um petisco que é exclusivo da competição do Bar em Bar, que o Mi está oferecendo, que é uma croqueta de malte. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Que horas abre o Mi e que horas fecha o Mi, ou o Mi não fecha? Ele abre às 11 horas da manhã e não tem hora para fechar. E não atende até o último cliente? Atende até o último cliente. De segunda a segunda? De terça a domingo. De terça domingo a gente folga. Não, tá certo. Segunda a gente folga. Segunda tem. A gente folga. Então não apareça lá na segunda não, porque ninguém é de ferro, né? Puxa, que bacana, chefe Eric Alcântara. Me diz uma coisa, é crescente o número de pessoas, não só no Mi, mas em outros lugares que você, logicamente, trafega, o número de pessoas que estão sendo treinadas, porque eu acho que um dos grandes problemas, e eu estou te falando isso voltando lá para 2002, né, quando não tinha nem o vinho, um dos grandes problemas a ser superado foi justamente treinar o pessoal, treinar as pessoas, né, que atendem, porque atender para servir vinho, atender para servir boas cervejas, tem que ter um treinamento específico, não é? Sim. As pessoas têm que ser treinadas. E isso está acontecendo, chefe? Sim. Antigamente, Manaus estava muito presa a algumas raízes. Por exemplo? Hoje, com relação ao ambiente, por ser um lugar muito distante, falar muito de profissionais que não são qualificados. Sim. E hoje, com o crescimento da cidade, nós temos sim público local sendo capacitado para estar desenvolvendo as seguintes funções. Então não há mais uma necessidade de você em São Paulo buscar um profissional para entrar na área de vinho. Essa é uma boa notícia, né? Não há necessidade de você... A evolução obriga o treinamento desses profissionais. Sim. E não precisa ir para o sul para buscar uma pessoa que trabalha com uma cervejaria artesanal para trabalhar aqui em Manaus, sendo que hoje em Manaus nós temos manauaras que seguem essas funções. E tem muita, e já existem algumas cervejarias artesanais próprias aqui de Manaus, fabricando essas cervejas e fornecendo, não é isso? Sim. Então, assim, a gente já consegue ter ali uma boa parte da evolução que em Manaus já temos uma qualidade bem alta para estar fazendo a parte de atendimento. Come-se bem. Tanto na parte de bebida, como na parte da alimentação, come-se bem e bebe-se bem em Manaus agora. Sim. Isso aí não resta qualquer dúvida. Não precisa ter que ir em São Paulo para apurar uma boa gastronomia. Porque nós temos, além da nossa gastronomia local, que ela é bem explorada, a gente ainda traz um conceito de uma gastronomia mundial, uma gastronomia mais autoral, o que está hoje no mercado de trabalho. Obrigado pela ajuda. Eu não estava nem pensando em te perguntar isso. Mas me diz uma coisa, vocês no Mi, gastronomia local, eu encontro lá também, também é servida alguma coisa da nossa gastronomia? Sim. Que é tão maravilhosa? Além do cardápio, porque assim, o Mi ele trabalha num conceito autoral, um conceito moderno. Não quer dizer que a gente não tenha um prato regional amazônico, mas nós vamos ter um cardápio bem estruturado e também trazendo um pouco da regionalidade, tanto no executivo como na parte dos principais. A maioria dos pratos do Mi é autoral? Sim. Não tem dúvida quanto a isso. Nós temos 2 pratos que são clássicos. Quais são? Nós temos o filé à pois. Sim, esse aí. E o parmegiana, que o pessoal pede muito. Os demais
todos são pratos autorais. Apesar de ser risoto, mas são pratos que têm uma característica voltadas para o Mi. Puxa, que bacana. Desde a sua desde do seu preparo até a sua finalização. Ela tem uma característica muito peculiar, muito própria da casa. Pratos desconstruídos, uma gastronomia moderna, uma apresentação diferenciada, todo um conceito novo. Vê aqui como é que chamava ela? Eu me esqueci o título que ela usou, mas ela é uma pessoa que ela cria drinks, diferentes tipos de drinks. E eu fiquei fascinado com a história que ela contou aqui, dizendo as bebidas que ela prepara, ela cria, faz autoral, né? Sim. Me diz, os drinks do Mi, eu consigo drinks que, por exemplo, eu possa dizer, me surpreende. Sim. E vem um drink para me surpreender? Sim. Alguns dias atrás, teve uma pessoa que frequentou a casa e foi criado um drink específico para ela. Para homenageá-la? Para homenageá-la. E Olha o nome só. do drink ficou por aí. Como é o nome dessa pessoa? É uma blogueira. É uma blogueira. E aí... Ele ficou colado aqui. Eu retiro a pergunta. Mas me diz uma coisa. Me diz que isso aqui é muito importante. Onde é que fica o Mi? Eu já falo tanta coisa do Mi. Desnudamos o Mi, mas onde é que eu encontro o Mi? Ele fica na Maripiranga, na frente do Frango Xadrez. É um complexo novo. Ali na antiga Recife, que Isso, é Maripiranga agora? Maripiranga. Ele é de esquina. Na frente do Frango Xadrez? Na frente do Frango Xadrez. Eu vou no Frango Xadrez todo domingo ali. Agora eu vou olhar Só lá para olhar ver pro onde é outro que lado da rua que você do vai outro lado da enxergar o rua? complexo. Tem um complexo É lá um na complexo frente, né? de restaurantes. Olha só. Que bacana. Segunda-feira, se eu for, tá fechado, mas todos os outros dias... A partir de está terça, aberto. de 11 horas da manhã até uma baladinha no final da noite, você vai estar... Quem quiser conversar mais contigo, quer dizer, eu talvez até te fazer perguntas que eu não te fiz, você sempre está lá, quer dizer, é fácil te encontrar lá ou é meio difícil? Bom, como a minha agenda ela é um pouco lotada, imagino. Eu fico no Mi, não tenho datas certas e nem Entendo. horários certos para ficar. Entendo. Tem dias que eu fico pela parte da manhã, tem dias que eu fico pela parte da tarde, tem dias que eu fico pela parte da noite, mas basicamente o final de semana eu tento dar uma atenção maior e ficar o dia todo. Quer dizer que se eu quiser te encontrar lá, é melhor eu ir no fim de semana. O final de semana é mais O final provável. de semana está lá, né? Érica, obrigado pelos vinhos. Maravilha. Me fala desses 2 vinhos aí. Bom, Olha são 2 só. vinhos que eu trouxe da Adega. Um já é um pouquinho mais antigo, que ele é de 2015, 2015, de Mendonça. E esse é um vinho branco, já um pouco mais Esse moderno. é argentino, né? Esse é argentino. Ok. E esse é chileno? E esse é chileno. Uhum. Apesar de que a maioria das uvas são europeias, mas quando elas vieram para a América, principalmente para o Sul, elas se desenvolveram melhor. São 2 regiões que trazem um buquê e uma personalidade mais intimista para esses mesmo? vinhos. Olha Então, só. temos aí para 2 ambientes diferentes. Um tinto e um branco. Tem muita gente aí que agora está nos vendo e eu acho que é necessário a gente dizer isso. Que tipo de refeição eu devo pedir para harmonizar com o vinho branco e que tipo de refeição com o vinho tinto? Ou o gosto do freguês tem muito a ver com essa questão de harmonização, porque tem muita gente, Érica, que você sabe, que se apavora com esse negócio de harmonização. Eu não sei esse negócio de harmonização, aí eu fico temeroso de comprar o vinho, porque será que eu vou harmonizar certo? Qual é o seu conselho? Os especialistas eles dizem que não há vinho ruim. Não há, né? Não há vinho ruim. Vai muito do paladar. O que vai agradar o seu paladar vai ser o melhor vinho para você beber. E uma pessoa que está iniciando na vida de tomar vinhos, ele tem que começar com aquele que mais agrada ao paladar dele. Porque se a gente for pegar um vinho com uma característica muito própria, ele vai ser um vinho mais seco, um vinho que ele vai ter notas mais fortes, e aí pode ser que não agrade determinadas pessoas. E determinadas pessoas preferem vinhos mais doces. Vinhos suaves, vinhos de mesa, não que seja uma característica de inferioridade, porque na Idade Média os melhores vinhos eram os vinhos doces.
Olha só. E depois que foi evoluindo para que os vinhos secos se tornassem os melhores vinhos. Então, para casar um bom vinho com uma boa comida, não só a necessidade de entender a complexidade de um vinho, mas saber se o teu paladar vai casar com a bebida. Porque se você gosta de um vinho tinto, seco, encorpado, bem aromático, você vai casar ele com uma comida tradicional, uma carne, um frango, dependendo um peixe, dependendo do tipo de molho que essa preparação vai ter, se ela vai ser mais gordurosa para poder fazer ali o casamento perfeito. Mas hoje antigamente se falava muito vinho tinto, carnes vermelhas, vinho branco, carnes brancas. Sim. Hoje a gente não tem mais esse conceito. Você consegue trabalhar. Por exemplo, você pode harmonizar o bacalhau muito bem com o tinto ou com o branco, depende, quer dizer, o gosto do freguês, né? A necessidade de ser um vinho tinto, porque o bacalhau, ele leva muito azeite. Então, o azeite é gordura. Isso. Um azeite gorduroso, ele preenche muito a boca. Então, você precisa de um vinho tão alto quanto. Pois é, e a carne é branca. Não é? Então, foram conceitos que a gente foi vendo ao longo dos tempos, né? Então, o conhecimento da pesquisa, eles vão trazendo essas características mais abrangentes. Então, a gente pode, sim, harmonizar um tinto com um aperitivo, com uma entradinha, com uma brusqueta, com um bolinho de cevada. Isso aí não vai te impedir de apreciar um bom vinho e uma boa comida. Muito legal. Érico, gostei muito de conversar contigo. E se eu não te disse, e se eu não te perguntei alguma coisa que você veio aqui para dizer, fale agora ou se cale para sempre. Então, está aqui essa câmera à sua disposição para você convidar de viva voz todo mundo para conhecer o restaurante que você está transformando e está mantendo como um dos 5 grandes locais para se divertir e confraternizar em Manaus. Vai lá. Vamos lá. Se você quer um ambiente despojado, moderno e com uma gastronomia autêntica, o Mi ele te representa, porque nós temos de segunda a domingo uma variedade gigantesca de executivo, pratos principais, o Mi Lounge, que ele vai trazer uma característica mais intimista, o restaurante, a feijoada aos sábados e no domingo o pagode. Então ali você já está em diversos ambientes com a característica que é o Mi. Que horas começa o pagode no domingo? Às 16 horas. 16 horas. Aí vai embora. Vai embora. Até meia-noite, meia-noite e 30. Muito legal. Érico, foi um prazer conversar contigo e eu vou lá, eu vou conhecer o Mi. Disso tu não escapas. Eu irei lá conhecer o Mi, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Minha gente, é o seguinte, eu quero fazer um agradecimento público e uma notificação pública também. Hoje é aniversário de Raimundo Holanda. Raimundo Holanda é o diretor-geral do Portal do Holanda. Eu quero desejar ao Holanda publicamente muita saúde, muito vigor e muita inteligência para ele continuar tocando esse empreendimento que ele criou e que se tornou icônico na comunicação do Brasil. Eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui que milhões de pessoas acessam o portal todos os meses. E isso foi graças ao empreendedorismo, o poder do empreendedorismo do Holanda, que fundou isso aqui e hoje beneficia profissionalmente tantos que aqui já estiveram, que estão e que virão trabalhar no futuro. Então, feliz aniversário, Holanda. Ter o meu projeto aqui dentro do Portal do Holanda é para mim, em termos profissionais, um grande acontecimento. Tudo de bom para você. Agora, eu quero dizer uma outra coisa. O supermercado Vitória, a rede de supermercado Vitória, hoje é sexta, né? Eles prepararam para hoje, amanhã e domingo ofertas imbatíveis, ofertas que você não encontra em lugar nenhum em Manaus, a não ser numa das lojas do supermercado Vitória. E olha só, tem uma menina muito simpática, ela é uma nova comunicadora, mas muito mesmo competente. E ela gravou um videozinho para falar para vocês quais são as ofertas, as vantagens
que esperam a todas as pessoas que forem lá no Supermercado Vitória nesse final de semana. Hoje, sexta, sábado e domingo. Vai lá e você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai se surpreender. Prestem atenção no que ela tem a dizer para vocês. Bom final de semana para todos e, se Deus permitir, na sexta que vem a gente vai estar aqui com um novo Vinhos, etc e tal. E, Eric, nós vamos estar aqui com um chefe português. O camarada está atravessando o oceano, né, Atlântico para vir aqui conversar com a gente. Não é legal isso? Vocês merecem. Até o próximo. Uma boa tarde para você que está acompanhando o programa Vinho, etc e tal. Estou passando aqui para convidar você para conhecer a Feira de Produtos Regionais da Agromix, aqui no estacionamento do Vitória Supermercados, na unidade da Torquato Tapajós. Toda segunda e quinta-feira, das 14 às 21 horas, você encontrará uma variedade de produtos fresquinhos. E toda terça-feira, das 12 às 20 horas, na unidade do Japim. E você é o nosso convidado todo especial. Vitória Supermercados e Feira Agromix, sempre pensando no melhor para você. A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.